Antes de começar esse vídeo que eu demorei pra postar, eu só queria desejar um Feliz Natal pra todos vocês. É isso, um abraço e fiquem com o vídeo. Bom, se você já jogou Five Nights at Freddy's ou nunca jogou, mas viu os vídeos antigos do RueStation e os vídeos do Core das antigas, você deve saber que a história desse jogo é tipo uma bagunça. Nada faz sentido, velho. Os teoristas falam que quando o Scott criou a história de FNAF, quando ele tava criando, ele não sabia o que ele tava fazendo. Eu tenho um probleminha. Imagina você, teorista de FNAF, 25 anos, passando horas e horas e horas e horas da sua vida dedicando a Five Nights at Freddy's, encontrando pistas e teorizando e tentando montar uma timeline, uma teoria perfeita. E aí chega o Scott e lança mais um jogo e bagunça tudo de novo e você fica com muita raiva e quer matar o Scott esganado. Eu sei que esse tipo de vídeo não é bem o que eu faço, mas porque eu dou a minha opinião sobre coisas na internet, mas Five Nights at Freddy's é um jogo que ficou popular na internet. E eu meio que estou dando minha opinião sobre a história do jogo. Que, spoiler, ela é confusa para um caramba. Só pra você ter uma ideia, o primeiro jogo de Five Nights at Freddy's lançou em 2014. Estamos em 2021 quase. E até hoje ninguém nunca conseguiu provar 100% da história de FNAF. Ninguém nunca conseguiu, nenhum teorista nunca confirmou a história de FNAF. Ninguém nunca conseguiu chegar numa teoria que estivesse 100% certa. O máximo que a gente conseguiu foi teorias do Matt Pat do canal do Game Theories, que o Scott veio ao público e falou que muitas das coisas daquelas teorias estavam certas. Porém, ele nunca disse que estava tudo correto. Ele falou que muitas das coisas estavam corretas, mas ele nunca disse que tudo estava correto. Há 6 anos, quase 7, as pessoas vêm tentando decifrar a história de Five Nights at Freddy's por meio de minigames. Exatamente, Five Nights at Freddy's, a franquia onde a história é contada em qualquer lugar menos no próprio jogo. Bom, e os teoristas têm que ficar caçando por minigames, placas, falas do homem do telefone e até livros de Five Nights at Freddy's para conseguir caçar detalhes e montar uma teoria que ninguém nem sabe se está correta ou não. Porque o Scott Calton nunca veio ao público e falou: ah, essa teoria do RueStation está 110% correta. Não, ele nunca fez isso. Eu não sei se você lembra quando lançou Five Nights at Freddy's 1 e as pessoas começaram a criar suas primeiras teorias, como a teoria de que as 5 crianças mortas representavam as 5 pessoas do caso do Chuck E. Cheese. Aí lançou Five Nights at Freddy's 2 e as coisas já começaram a se bagunçar, né? Mais animatronics, aparentemente mais almas mortas, né? Porque agora não tinham mais só os animatronics clássicos, tinha a versão toy também dos animatronics. E aí mais teorias começaram a sair, como a teoria de que o Balloon Boy representava você, por sinal uma das piores teorias de Five Nights at Freddy's. Teorias boas, teorias ruins. E aí veio Five Nights at Freddy's 3 e mais uma vez bagunçou com tudo, né? Porque agora os animatronics eram só ilusões e o único animatronic de verdade era Springtrap, né? E aí mais uma vez, depois de um tempo, começaram a surgir teorias, as pessoas começaram a conseguir encaixar os pedaços da história. E aí veio Five Nights at Freddy's 4, que é onde a bagunça começou a ficar triste. Na minha opinião, o FNAF 4 foi o FNAF que mais bagunçou a história do jogo, porque foi o momento em que a timeline de FNAF começou a ficar confusa. Foi graças a FNAF 4 que a timeline de FNAF mudou totalmente. Antes de FNAF 4, a gente considerava que os 3 jogos eram uma sequência do outro. Por exemplo, FNAF 1 se passava antes do 2, que se passava antes do 3. Só que aí veio o FNAF 4 e, tipo, por causa das datas que apareceram no jogo, mudou tudo. E aí, tipo, não dava mais, velho, não dava mais. Aí as pessoas começaram a formar uma timeline, aí depois disso ainda veio o Sister Location pra bagunçar com mais tudo. E aí, finalmente as pessoas começaram a postar a história definitiva de FNAF.
E aí o Ruestation postou, aí o Core postou, depois do FNAF Sister Location, o Core postou. Eu não lembro se o Core postou na verdade, mas o Ruestation postou e eu assisti todas as teorias do Ruestation. E é legal que todas têm suas próprias informações, porque cada jogo foi bagunçando ainda mais a história. E tipo, mano, isso é ridículo. 2 ou 3 dias depois dele postar, o Scott foi lá e trollolol lançou mais um jogo, né? Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, que à primeira vista parecia um jogo normal, onde você tinha que cuidar de uma pizzaria, né? E você não tinha que ter animatronics nessa pizzaria, um jogo 8 bits. Bom, pelo menos nos primeiros 30 segundos do jogo. É porque esse é o exato tempo que o Scott consegue ficar sem bagunçar a cabeça de todos os teoristas e deixar eles muito bravos, pra não dizer outra coisa. E aí a gente sabe, né, depois os teoristas descobriram que FNAF 6 na verdade era o final da história, o final legítimo da história. Só que não, porque o Scott não consegue ficar sem criar mais história pra Five Nights at Freddy's. Dói na mão, dói no bolso. Então ele lança Ultimate Custom Night. E lança depois da Ultimate Custom Night, ele lança, depois de alguns anos, o FNAF Help Wanted. E pelo que parece ele não tá feliz, porque ele ainda vai lançar um novo jogo, né? Já saiu, já tá perto de sair o Five Nights at Freddy's Security Breach, né? Ou Security Bridge, eu não sei como é que fala. E provavelmente ele vai bagunçar a história de Five Nights at Freddy's de novo. Vão vir mais coisas pra gente desvendar. E eu acho que essa história não vai acabar nunca. Eu acho que a gente nunca vai chegar no final. Porque, tipo, cara, o Scott, ele já vem prometendo há tantos anos o final da história de Five Nights at Freddy's. Quem não acompanha direito a comunidade de FNAF desde o começo, como eu, não deve saber disso, mas o Five Nights at Freddy's 4 era pra ter sido o último da franquia. Só que a gente sabe que o Scott Calton não consegue ficar sem fazer Five Nights at Freddy's, então, né, ele lançou mais jogos. E hoje, finalmente, a gente conseguiu montar uma possível timeline do Five Nights at Freddy's. O primeiro Five Nights at Freddy's aconteceu ao FNAF 4. Depois do 4 veio o Sister Location. Depois do Sister Location veio o 2, depois o 1, depois o 3, depois o 6. E a Ultimate Custom Night depois, e depois dela o Help Wanted. Quer apostar quanto que daqui a alguns anos o Scott Trollolol vai lançar um jogo que vai bagunçar de novo essa porcaria de timeline que levou 6 anos pra criar. 6 anos pra criar a porcaria de uma timeline. 6 anos criando uma timeline e ela sendo estragada toda vez que o Scott lança um jogo novo dessa franquia. Né? Quer apostar quando daqui a 1, 2 anos ele vai bagunçar isso tudo de novo e vai deixar todos nós com a cara vermelha de raiva. Cara, eu sei que isso vai acontecer, porque o Scott Calton é assim, é a cara dele fazer isso. Isso faz parte da alma dele. Ele não consegue ficar sem ver as pessoas putas e querendo descobrir a história de Five Nights at Freddy's e pesquisando e teorizando, passando horas da vida dela criando timeline, criando teoria, encaixando todas as quebra-cabeça e as peças do quebra-cabeça dessa porcaria de história. O Scott não consegue fazer isso, ele não consegue parar de ver isso. Por isso que eu acho que ele realmente vai criar um jogo novo só pra bagunçar essa história de novo daqui a algum tempo. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Além do mais, alguns meses atrás teve a notícia de que o Scott Calton vai financiar, né, e vai pagar os desenvolvedores de fangames de FNAF para fazer os jogos, né, para fazer os fangames. Ele vai financiar, né, agora os próximos fangames, a maioria, uma grande parte de fangames lançados, por exemplo, Five Nights at Candy's, agora será financiado pelo Scott. Né, pode vir a acontecer também um Five Nights at Rachel's, né, ou também um The Joy of Creation 2,
né? Imagina se o FNAF cria um jogo que faz crossover com esses fangames. Imagina se daqui a pouco você vai estar jogando a noite 5 do Five Nights at Freddy's 11 e vai aparecer o Candy do Five Nights at Candy's, né? Aí bagunça de tudo, né, mano? Scott não faz as coisas por acaso, velho. Scott não tá financiando essa porcaria por acaso, né? Ai, ai. Mas enfim, cansei de falar sobre esse jogo. É isso aí. Na moral, gente, me desculpa, esse vídeo era pra ter saído ontem, só que não saiu e vocês já vão entender por quê. É o seguinte, de noite eu tinha que terminar de editar esse vídeo, né, ontem à noite, pra postar pro canal. Aí eu entro na internet e descubro que a minha internet não está funcionando. Qual é a pior parte? Que ela não tá funcionando só no meu celular. Só no meu celular, porque no meu notebook aqui tava funcionando ontem a internet, a porcaria da internet tava funcionando. Eu gravei até um videozinho que eu vou deixar aí pra vocês, pra provar que tava funcionando. Eu não consegui baixar as imagens que eu precisava pra botar no vídeo, não consegui assistir nada, não consegui fazer nada na internet no meu celular. Então como é que eu ia fazer? Ó, tá aí o trechinho do vídeo aí da internet. Gente, olha essa palhaçada aqui, ó. Eu tô aqui no meu notebook aqui da vida e ó, a internet no meu celular não está funcionando, tá vendo? Quer dizer, não sei se você não vai dar pra ver, mas não está funcionando. E aí eu entro no meu computador, no meu notebook, dou play e... Que isso, gente? Exatamente, estou assistindo Rezenoé na porcaria do computador. A internet aqui funciona, deixa eu só baixar o volume, porque é um pouquinho tarde da noite, mas ó, baixar o volume, tá vendo, ó? Funciona, funciona, tô vendo o Vilhena aqui, ó, chubilubilu, chubilubilau, deixa de frescura e pega no... Enfim, eu tô assistindo, entendeu? Eu tô assistindo. Só que na porcaria do meu celular não funciona. Não funciona. Só que no meu celular, que é onde eu edito os vídeos, não funciona essa porcaria. Se ferrar, velho. Brincadeira. Não, é brincadeira isso.